Então vamos lá? Bom, todo mundo tem o sonho aí de viver de renda, né? Imagina, Vandinho, você agora tranquilo tomando umas margueritas e o dinheiro só caindo na conta. Tá maluco. Sem fazer nada. Esse é o sonho da maior parte das pessoas que começam a investir de fato no mercado financeiro, né? Diferente dos especuladores. Os especuladores querem ganhar milhões, ficar rico, fazer assim, na balada, né? Virar o Neymar, andar com os parça, aquela coisa toda. Mas, pra você que tem esse sonho, será que com 500 mil reais dá pra viver de renda, Vandinho? Quanto rende, você acha? Meio milhão? 500 mil. Nossa, mano, é difícil, hein? Pra viver de renda. Pra viver de renda, porque hoje em dia todo mundo fala em 1 milhão, 2 milhões, sei lá, mas assim, 500 mil que é um dinheiro, ok. Só empresas que pagam dividendo ali. A pessoa consegue atingir. Empresas não. Dá para viver de renda. Pode ser qualquer investimento. Aqui a gente tem que falar sobre renda fixa, renda variável, pode falar sobre vários assuntos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou te dar um panorama mais palpável, porque 500 mil é um valor atingível aí para a maioria das pessoas dentro de uma idade até ok, né? Você conseguiria atingir 500 mil aí com um apartamento quitado. Na maior parte das capitais do Brasil seria o equivalente a meio milhão. Então, é um valor que muita gente consegue chegar e relativamente mais rápido do que chegar no primeiro milhão ou 2 milhões de reais. Sardinha raiz, dá like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser brabo. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, fica tranquilo. Na hora que você vê alguma informação aqui que realmente te agregue alguma coisa, aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender se dá para viver de renda ou não é olhar investimentos reais, porque sempre que a gente simula com um investimento muito aleatório, né? A gente simula assim, pega aí um investimento em sei lá o que, vai dar mais ou menos essa taxa. Hoje a gente não vai fazer isso. Vamos ver na plataforma de investimento para a gente ter um número real, né? Um investimento ali para viver de renda, quanto que a gente consegue ter de remuneração. E a gente precisa, para viver de renda, considerar uma coisa muito complicada que as pessoas esquecem de considerar na maior parte dos exemplos, a inflação. Porque se você estiver vivendo de renda com um dinheiro e ele estiver perdendo valor, né, poder de compra, você vai viver de renda durante um período e depois você vai ter que voltar a trabalhar porque o dinheiro vai ter perdido completamente o valor. Não é isso que você quer. Então a gente precisa considerar aqui, de fato, a inflação como um fator importante. E aí, para facilitar, porque a inflação a gente não tem como estimar ela com exatidão, Raul, claro que tem, né? O Boletim Focus vive fazendo. Pega quantas que eles acertam. Fazer a estimativa eu faço também, tá? Vai dar para tanto, mas não dá muito certo, né? Normalmente eles sempre têm que fazer um reajuste ali. Isso quando eles estão fazendo estimativa de inflação daqui pro fim do ano. Tem que fazer reajuste para prever a inflação daqui pro fim do ano. Você imagina para os próximos 10, 15 anos aí, o negócio muda de figura. Então a gente tem que ter algum investimento atrelado ao IPCA. Para isso a gente vai começar aqui com a renda fixa. O que acontece? Se a gente for na renda fixa ali do Tesouro Direto, que é o que você pensa como renda fixa mais rapidamente, você não vai conseguir viver de renda. Você vai perceber isso muito rápido, porque o negócio é o seguinte: o Tesouro com juros semestrais seria esse que você teria que receber juros semestralmente ali e fazer a divisão, né, a cada 6 meses então, e eles pagam em períodos diferentes. Por exemplo, o Tesouro com juros semestrais de 2032 vai pagar no começo do ano, o 2040 vai pagar no meio do ano. Então você teria que fazer uma mescla ali de dividir o seu patrimônio nesses dois títulos diferentes para ter recebimentos ao longo do ano inteiro, né? Senão você não conseguiria receber os juros semestrais com mais frequência. Eles são feitos aí realmente para quem tem esse interesse em viver de renda. Então, aqui a gente poderia pegar os juros semestrais de 2032, 2040, por exemplo, ou 2055, todos aqui que você está vendo estão pagando IPCA, está coberto pela inflação, você se livrou desse problema, mais 5,77, 5,75 e 5,83. Lembrando, com os juros semestrais só é ideal para quem quer viver de renda mesmo, para quem precisa desse dinheiro, porque ele vai tirar ali a rentabilidade dos juros e não vai ter juros compostos, você vai receber os juros, então você teria que reinvestir os juros e você vai pagar uma alíquota de IR muito maior, né? Você vai pagar ali o 22,5%, que é a maior alíquota possível, né? Tabela regressiva do IR, lembra sempre dela aí, você tem que tatuar a tabela regressiva do IR toda vez que você for fazer simulação, tá? Vou deixar ela aqui na tela para vocês. Então lembra lá, ó, se você entra nesse título aqui, nos primeiros 6 meses você vai pagar 22,50% do que rende ali, de 181 a 360 dias você vai pagar 20% e vai abaixando até que depois de 2 anos você vai estar pagando só 15%. Mas então a gente precisa considerar isso na hora de viver de renda. Cara, falar real, 500 mil a 5,75% ao ano, né? Não vai ser aquela coisa deliciosa. E você fala, Raul, mas tem a inflação, vai dar um pouquinho mais ali, né? Vai dar mais de 10%. Sim, mas se você gastar esse montante, que deu a correção da inflação, você tomou no rabo, né? Não vai fazer muito sentido para você. Então a gente tem que considerar ali 500 mil, por exemplo, aqui na calculadorazinha de juros compostos, que salva nossos vídeos aqui na vida inteira. Isso aqui é praticamente 90% do trabalho do investidor na simulação, é uma calculadora de juros compostos, não precisa de muita coisa, né? Mas na tabela ali, você tá vendo, R$ 2.342,84 seria o recebimento que você teria. Pô, não dá para viver de renda muito tranquilo não, né?
né? Menos aí 22,5%, pô, deu aquela tristezinha. R$ 1.815 seria ali o valor que você teria direito de gastar. Você pode me falar, pô, Raul, pra mim dá, né? Eu vivo aqui, já tenho minha casa própria, já tenho tudo aqui. Se eu tivesse esses R$ 500 mil, eu viveria com 1.815. Mas, pô, não é bem o que você quer, né? Você não vai trabalhar juntando dinheiro anos ali para depois viver com R$ 1.815 por mês aí, cravado. Seria esse o que daria para fazer com o Tesouro. Não é aquela maravilha. Então, aqui eu classificaria que não dá. Você classificaria que dá ou não? 1.815? Cara, com R$ 1 milhão fica difícil, né? Então não é uma vida muito ok. Talvez se você vive em uma cidade muito de interior e já tem uma casa quitada e seu custo mensal é muito fora da curva, você é uma pessoa sozinha, não sei, cara. Deve ter alguém que consegue, porque tem gente que ganha um salário mínimo só e vive. Mas não diria que é confortável. O cara trabalhar a vida inteira para chegar nesse patamar. E quando você chega nesse momento, acho que você quer um pouquinho mais de conforto, né? Você quer gastar ali, comprar pelo menos uma brejinha no final de semana. Isso aqui tá muito apertado. Dá para ganhar um salário, né? Dá pra sobreviver. Sobreviver, você sobrevive, não viver de renda. Então aqui, beleza. Então se você for olhar aqui os outros títulos, fala, pô, vou para um título aqui IPCA mais 2026, que daria mais dinheiro, você pensa que não, né, porque tá pagando 5,68, daria mais porque ele é juros sobre juros, lá no final, se fosse para fazer um investimento, daria, mas para quem quer viver de renda, você precisa começar a viver, né? Então você vai começar a viver de renda como? Né? Lá em 2026 você vai ter que tirar o valor que você gastou esses anos todos, não vai ter muito jeito, então não vou considerar aqui. E tem um outro tipo de título que muita gente, da minha base aí de aposentados lá da ISA, eu vejo que é a solução que muita gente chega aqui na renda fixa. É o tal dos juros mensais ali. Tem tipos de investimento que pagam juros mensais. Lembrando, a maior parte dos investimentos que pagam juros mensais não tem proteção do FGC. A gente está falando dos CRIs e dos CRAs. E aqui a brincadeira fica um pouquinho mais palatável, dado o risco. Lembrando sempre, não tem proteção do FGC. Isso aqui, se a empresa que emitiu esse título aqui, ó, quebrar, você tá no aço, você deixa de viver de renda, né? Não seria legal para o cara investir o dinheiro dele todo em um título desse só. Ele teria que fazer uma diversificação ali. Tem que conferir se a empresa é uma empresa legal. Normalmente empresas que estão abertas em bolsa. Mas aqui, para título de exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Fortisec, que é o melhor título que está aí em rentabilidade hoje. Não estamos avaliando a segurança, mas aqui é uma empresa que aparentemente tem um porte legal, tem um endividamento pequeno, tem uma liquidez boa e tem uma rentabilidade. Ela é uma empresa que é lucrativa. Você pode ver nos detalhes aqui se é uma empresa mais segura ou não. Tá pagando IPCA mais 8,05%, não tem imposto de renda e paga juros mensais. Se for para dar para viver de renda, vai ser no exemplo desse aqui. Isso aqui é praticamente a Disney, né? Fora o risco, é praticamente a Disney para quem quer viver de renda. Então, nesse caso, o dinheiro do cara não tá perdendo valor porque tá corrigido pela inflação. E ele ainda tá ganhando 8,5% ao ano ali. Que você pensa que é pouco, mas mais IPCA, pô. Ó, pra você ver, hoje ele teria uma rentabilidade ao ano em média de 16%. Se fosse comparar com um título que tem recolhimento de IR. Então, é maneiro. Sempre você tava ganhando 5, você tá ganhando quase o dobro aí. Tá ganhando quase o dobro e tá recebendo mensalmente. Você não tá tendo que fazer a logística lá dos semestrais. Mas vamos lá. Então o cara jogou aqui. Melhorou. 40 mil por ano. Aqui chega no valor sem IR de R$ 3.236. Cara, para algumas pessoas, eu diria que aqui já é possível o cara viver de renda realmente. Porque assim, se ele já tiver uma vida um pouco mais estabilizada, mora na cidade menor, não precisa de carro, tem uma casa, né? Já tá com uma casa ali e tem esses 500 mil. Já tem pessoas na plataforma que quase aqui, com mais ou menos esse dinheiro, já vivem de renda ali. Alunos normalmente mais velhos, que viviam de aposentadoria, de um aluguelzinho, né? O cara ganhava ali num barracão, ou ele tinha um apartamento a mais, vendeu o apartamento, tacou na renda e consegue ali, diversificou, né, em diversos lugares. Não tem só isso, mas os caras usam esse tipo de CRI e CRA para viver realmente de renda ali. O cara com esse valor, eu já vi gente próximo desse valor aqui, um pouquinho a mais, tentar viver de renda e conseguir, porque o cara já estava também acostumado com um custo de vida muito mais baixo. O cara passou anos vivendo, começou ali. Já diria que não é mais sobreviver, o cara já consegue viver razoavelmente bem, né, com R$ 3.236, razoável, se você tiver tudo isso posto ali, o cara consegue R$ 3.236 aí. Lembrando, isso aqui é um título arriscado, a gente tá falando de CRI e CRA, tem vídeo aqui só explicando o que é um CRA, para você não sair falando, então eu vou vender minha casa e colocar num CRA. Não faz isso, pelo amor de Deus. É um título mais arriscado, você precisaria de uma carteira de CRAs ali para fazer isso bem diversificadinho. Bom, Raul, então aqui já deu para mim, né? E aí, beleza, a gente poderia considerar isso aqui. Agora, tem uma questão. Você poderia falar o seguinte, Raul, beleza, mas eu quero fazer isso com renda variável. Eu não quero fazer isso com renda fixa. Isso aqui é mais para as pessoas um pouco mais conservadoras, o cara quer ter certeza de quanto vai receber ali. Lembrando que esse título tem duração de 1,89 anos só. Lá no vencimento dele pode ser que você não encontre outro igual. Então,
isso aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais difícil, né? O cara poderia até pegar um título aqui de 3,44 anos, pagando 8%, é quase a mesma coisa, já tá ali 4 anos, né? 3,44 e tá quase 3 anos e meio ali vivendo de renda. E ele teria que encontrar outro lá no vencimento que pagasse uma rentabilidade dessa. E pode ser que o valor seja diferente nesse momento, ou maior ou menor, a gente não tem como estimar essa quantidade. Então o cara teria que ter um pouquinho mais de dinheiro ainda para dar uma garantida nisso. Não dá para viver no arroxo total. Mas, ok, diria que passou. Passou? Passou ali assim, no aperto, mas passou. E para pessoas que gastam só essa rentabilidade, é muito específico, né? Agora, se a gente fosse considerar então na renda variável, aí começa a ficar mais complicado. Por quê? Para você montar uma carteira de ações, por exemplo, que para viver de renda, eu te diria que a coisa complica muito. Ações ali, se você vai colocar, você teria que ter um valor muito maior do que aquele que é necessário, porque pode suspender o pagamento de dividendos em algum momento, pode ter alguma eventualidade ali que a empresa não distribua esses proventos, pode ter alguma coisa que essa empresa começa a cair demais de cotação e você vai ficar doido. Pode ter uma pandemia como teve, e aí o Banco Central define que até os bancos que pagavam mensalmente tiveram que parar de pagar. Pode diminuir o lucro ao longo dos anos. Então, vai acrescentar um número de variáveis ali que você precisaria ter um valor bem maior. Eu não acho que é prudente aqui, para quem está querendo viver com 500 mil especificamente, simular com ações. Eu simularia se o cara tivesse muito mais do que ele precisa. Por exemplo, ele quer ter uma renda mensal ali de 4 mil e ele tem 1,5 milhão de reais. Aí eu diria que dá para fazer uma simulação ali, porque ele ia ganhar mais que isso nos anos, nos outros ele ia ganhar um pouquinho menos, ele pode diversificar um pouquinho com renda fixa, montar uma carteira legal e daria para viver de renda. Mas, assim, daria até mais, que a gente vê a carteira do canal, eu recebo muito mais do que isso, né? Só com a carteira ali de ações a gente recebe vários meses mais que isso, mas não acho prudente para quem tá pensando, 500 mil. Se você quer viver de renda também, você não quer ficar dor de cabeça, ficar olhando cotação, ficar vendo o que aconteceu com a empresa. Você não quer isso, né? Se você quisesse trabalhar, você ia trabalhar mesmo. Você tá querendo ali realmente viver de renda. Então, como complemento de renda, poderia ser para esse cara ações. O que a gente vai ter que fazer então? Dar uma olhada nos fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, diferente das ações, eles realmente pagam proventos mensais, eles são isentos de IR e não tá em lei para modificar, né? Porque as ações têm uma ameaça constante, ainda são isentas, mas tem uma ameaça constante. Tem ali uma capacidade muito menor de endividamento. A gente está falando de imóveis, não dos fundos de papel, dos fundos de tijolo. A gente está falando de imóveis que já tem uma proteção natural contra a inflação. Os fundos imobiliários costumam ter uma proteção natural contra a inflação no longo prazo. No curto prazo ele pode perder ali para a inflação, pode virar um problema, mas no longo prazo o preço desses imóveis tende a se reajustar. Na inflação você já viu que o preço de tudo aumenta, dos imóveis também, tende a se reajustar ali. Assim, daria para fazer uma simulação um pouco mais honesta. Só que aí eu fiquei pensando, normalmente todo mundo fala, 8% fundo imobiliário e tal. E em março eu fiz um estudo muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um estudo muito interessante separando a rentabilidade real dos principais tipos de fundos imobiliários. Então eu peguei dos híbridos, dos hotéis, de hospital, de tudo aqui. Eu ia compartilhar essa planilha com vocês, mas é muita planilha, eu devia ter feito numa só e não fiz. Então, em outro momento, talvez eu coloque o link aqui, se você estiver vendo o vídeo depois de um tempo, eu coloco aqui, mas hoje eu não tô com tempo para arrumar isso direitinho. Então a gente vai começar aqui, os híbridos, o acumulado deles dos últimos 12 meses, a rentabilidade média. Por exemplo, se o cara fosse fazer uma carteira com híbridos ali, ele ia ter uma rentabilidade média de 6,13%. O que é híbrido, né? O fundo imobiliário tipo híbrido, ele pode ter um pouquinho de tudo ali. Então eles estão com a rentabilidade estável aí de 6,13%. Cara, 6,13% se a gente imaginasse, vai dar mais ou menos aquele cenário meio deprê ali, né? Essa é a média, claro, tem fundo pagando muito mais, mas daria lá 2.485, a gente já concordou que não é um valor muito possível. Raul, mas tem uns aí pagando 11, tem uns pagando sei lá o quê, tem uns pagando 0 que tá puxando a média para baixo. Verdade, esses de 0, ninguém vai investir no fundo imobiliário que não tá pagando, né? Mas a média ficou 6,13, aí eu fiz a média também, tirando os que estão zerados. Quando a gente deletou os que estão zerados, essa média foi para 8,55. Maneiro, né? Então 8,55, ó, se a gente pega aqui o yield deles, aí sim, aí começa a ser 3.430, isento de IR, com menor risco, na minha opinião, do que emprestar para uma empresa só, porque aqui você poderia diversificar uma carteira, né? E diminui demais o risco disso. E com risco atrelado aí aos fundos híbridos. Um pouquinho de papel, um pouquinho de tijolo, os fundos híbridos têm uma estratégia ali diferente. Quando a gente fala fundo de papel, eles investem inclusive em crise em caça, só com rentabilidades maiores, né? Do que você consegue encontrar aqui. E como eles têm um dinheiro muito maior também, a diversificação também é muito maior. Então isso aqui a gente pode considerar aí que o 8,55 seria possível aí dentro daquela faixa muito específica de pessoas. Mas aqui eu tô falando que, né, com todo mundo, vai que você é essa pessoa que quer juntar dinheiro para isso, é bom você ter mais ou menos um norte. A gente tem os de hotéis também, o acumulado dos últimos 12 meses, só tinha 2 ali, então 7,38, já diminui demais, né, o saldo aqui, 7,38, já vai ali para 2.975, não é aquela delicinha, né, não é aquela coisa... né? Uma coisa que daria para você. Os de hospital também você pode olhar aqui, dá 8,44%, já a mesma média ali, né?
8,44. Fundos imobiliários atrelados aí a empresas, né, que alugam imóveis para empresas que tocam hospitais, 3.387, fica aí dentro do razoável. Se a gente vai para o de laje corporativa, que na minha opinião seriam os mais procurados e os mais estáveis, pô, você vai viver de renda, laje corporativa, prédiozão, salas alugadas, cara, difícil de dar problema na laje corporativa, né? Só se realmente o mercado enfrentar uma recessão maluca, se as coisas ficarem muito complicadas no Brasil. Nesse caso, então, a gente observa que a média dos fundos imobiliários de tijolo é um pouco mais baixa em virtude da segurança, 6,59%, isso aqui incluindo os zerados. Se a gente tirar os zerados, que estão muito abaixo da média, né? Não faz muito sentido considerar, a gente vai chegar ali em 8,29%. Cara, não perde tanto para os outros tipos de fundo em virtude da segurança. Então, assim, faz muito sentido, o cara estaria bem diversificadinho, 3.329 aí por mês. E lembrando, tem as exceções, né? Tem uns que estão com 11, tem uns que estão com 13, tem aquela coisa toda. A gente tá falando aqui de média. Média, cara, ó, uma coisa aqui, SPTW, né? De média aqui, tem uns que tá puxando a média demais para cima também, às vezes vai te dar uma falsa sensação. Então, a gente precisa lembrar disso também. Então, beleza. Quando a gente olha os de logística, outra questão assim, cara, fundo de logística, tá aqui o conceito de estabilidade na sua vida. Como é que uma empresa que aluga ali um galpão para a Magazine Luiza, por exemplo, de varejo, como é que ela vai desmanchar o contrato que ela tem em um fundo de logística, né? Ela aluga lá o galpão, ela vai mandar os produtos para onde? Então, assim, é difícil, esses contratos são mais estáveis, é considerado também aí uma parte bem estável, 6,93% acumulado deles dos últimos 12 meses, com os zerados ali. Se a gente tirar os zerados, vai para 8,03% também, mais seguros, internet está crescendo, todo mundo se interessou, a gente iria aí para uma renda de R$ 3.228,66, também sem IR. Pô, daria daquele jeito, né? Em simulações que a gente já falou. É bom lembrar sempre que senão o povo fala, nossa, tá falando que dá para viver de renda de 500 mil. Não, cara, tem gente que vive com menos dinheiro que isso, sim. Se a pessoa tiver ali um lugar fixo e tal, tem, tá? Então é importante a gente falar que, para vários exemplos, vai que você quer fazer isso, é bom você saber que norte aí que você poderia ter. E se a gente vai pros de papel, que seriam os mais meteçãozinha de louco ali, vamos shopping primeiro, porque aí de papel depois é o mais meteçãozinha de louco. Então, se a gente vai pros fundos de shopping, a gente pega o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses só dos fundos de shopping, a gente chegaria aí 4,69%, por quê? Porque teve crise, teve problema, teve PT, teve que reajustar coisa, então eles ficaram bem defasados. Cara, 4,69 não dá, já tá ligado? E se a gente tirar os zerados, vai para 5,72, também não daria ali, né? Raul, em virtude da pandemia, só que, pois é, mas a gente tá fazendo a simulação hoje, não tá fazendo daqui 10 anos, então fazer o quê, né? É o que tem para hoje, vou nem jogar ali na ponta da caneta, porque você já viu que não vai ser aquela Brastemp. Vou jogar, porque senão vai falar, só o de shopping que sofreu preconceito. Raul não gosta de fundos de shopping. Eu gosto em vistos, tá? Mas só para 2.323, gente, não vai dar, né? E aí a gente vai pro último ali, que aqui é os corajosos. O cara fala, vou viver de renda com fundo de papel. Tacar tudo em fundo de papel. Aqui é cheio de gente que só gosta de fundo de papel, que a rentabilidade é mais alta, o cara já tem uma boa diversificação na renda variável e fala, quando é fundo imobiliário é papel. Para mim é papel. Você olha, a média dos fundos de papel, ultimamente, tá em 7,57 com os zerados. Com os zerados aqui, 7,57%. Por quê? Porque tem uns fundos de papel aqui que tem muito fundo zerado. E tem uns que tem uma rentabilidade cabulosa. É 15, é 13, é 12,46%. 13 é um número complicado de falar nesse canal, que vocês também já... É 15,58. É aquela coisa toda aqui. Então você tem uns muito doidos e uns muito ruins também. E vai na média. Por quê? Porque aqui dentro desses fundos tem esses títulos aqui, ó. Esses CRAs aqui. É cheio desses títulos de crise e CRAs. Já fiz um vídeo só sobre fundo de papel que eu explico isso. Então é importante você se lembrar que eles têm uma carteira disso aqui. Só que enquanto pra você, o mercado vai ali e fala, pô, pra pegar empréstimo com um cara que é pessoa física, pequenininho, eu ofereço IPCA mais 8,05, pô, se eu chego lá e falo, cara, eu tenho um caminhão de dinheiro, eu tenho 50 milhões de reais aí pra te emprestar. É óbvio que o cara aceita pagar muito mais. E outra coisa, ele fica com um cara só enchendo o saco dele, né? Ele não fica com um monte de gente, um monte de credor. Ele tem um credor só ali, então concentrado, o cara tem um poder de barganha muito maior, às vezes consegue IPCA mais 14, IPCA mais 16. Tem que ver a loucura que é isso aqui, o título que tá ali dentro. E com avaliação de risco de uma equipe, gestão profissional e papapá. Quando você olha, tirando os zerados, a gente chega em 10,74%. Pô, é por isso que os caras querem fazer, né? 10,74% você tá falando aí de R$ 4.268,74, né? Então, é renda fixa que tá ali dentro, praticamente, só que 4 pau. Aí, nesse caso, no 4 pau aqui, eu já acho que muita gente diria, pô, já dá para viver de renda ali mais ou menos tranquilo, porque 4 mil já é um valor que no Brasil é tranquilo. Até se você não tiver casa própria com 4 mil. Não, aí já fica complicado. Aí você tá emocionando. Dá. Se tiver uma esposa que também tem mais quinhentão, aí vira 10. Aí 2 é 8. Aí vai tranquilo. Eu esqueci
isso que aluguel aqui em Goiânia é caro. Não, aqui no resto do Brasil é caro. É porque você mora numa região boa, paga um aluguel tranquilo, aí você fica pensando que a vida é essa teta que você tá ali mamando, mas não é não. A vida é mais complicada que isso. O que eu diria pra você então depois desse estudo aqui, um estudo mais completo, a gente analisando se dá pra viver com 500 mil reais ou não? Olha, eu diria pra você que não dá. Sinceramente, porque se isso aqui você tá no limite, né? Você tá ali, qualquer coisa que acontecer, qualquer eventualidade aqui, se esse negócio suspende, se acontece uma crise, alguma coisa, você teria que voltar a trabalhar. Então se o cara me falar assim, pô, eu quero pra eu tirar um ano sabático, eu vou morar na beira da praia ali, num lugar mais afastado, quero ficar um tempo de boa, se der merda eu posso voltar a trabalhar, sou jovem, né? Se der merda eu posso voltar a trabalhar, ou não vou parar de trabalhar completamente, vou fazer uns freela pra complementar a renda, se acontecer alguma coisa eu consigo bancar, dá pra ir. Se você só tem esse dinheiro e tá pensando, tipo, vou colocar esse dinheiro, vou ficar com o burro na sombra, eu te diria, trabalha mais um pouco e aumenta esse dinheiro. Porque assim, se você pegar essa rentabilidade aqui, tirada de inflação e tal, se a gente jogar 8%, o cara já tá com 500 mil. Se você conseguir investir aí, você juntou 500 mil, né? Vamos supor que você é um cara que faz um aporte legal. O cara investir mais 2 milão por mês aí e segurar pra viver de renda, mais 8 aninhos, não é 10, falar 10 você já chora. O cara chega em 1.189.000. 1 milhão dá de boa, hein? Ah, não, aí fica mais confortável. Eu diria que assim, aí aqui o cara tá mais confortável, porque nessa fase, com esses 8% ali, aí sim, aí o cara tá com 7 mil e pouco ali, ele vive com os 4 e vai fazendo as reservas, tem difícil, vai deixando o dinheiro aumentar ainda. Aí aqui mudou a situação, porque seu dinheiro vai continuar aumentando o patrimônio, cada vez mais você vai ter mais renda e vai conseguir viver de renda aí. Com 1 milhão não é a vida luxuosa, não é que você vai, porque o povo fala que acha que faz milionário, porra, é milionário em dólar que tem uma vida luxuosa. Cai 5 milhãozinho aqui, cai é isso, milionário em dólar aqui, 5 milhãozinho, você vive bem, cara. 5 milhãozinho aqui é um milionário em dólar, o cara, porra, você olha ali, o cara tá ganhando 32 mil por mês, salário de juiz, tranquilo. Isso assim, dá, sem mexer no montante, o cara tem R$1.000 pra gastar por dia. Que isso, vive hotel, vai. Dá pra viver tranquilo. Então esse é o valor, só que aí você só precisa insistir um pouquinho mais, né, pra chegar nesse lugar aqui. Então assim, pro cara chegar ali em 5 milhões, só precisa investir um pouquinho mais, né, precisaria de um pouquinho mais, porque lá, ó, do 500 mil com 8 anos, a gente mostrou aqui pra você a 8%, colocando mais 2 mil ali nesse montante por mês, né, ele chegaria aí 1.189.000. Você não coloca nada, você só continua trabalhando, vive só do seu salário, deixa esses 500 mil investido, vai reinvestindo, você vai chegar em quase 1 milhão, 925 mil. E aí já também começa a melhorar a sua vida. Se o cara segurar então aí, ó, 500 mil, ele investe 2 mil e segura por 15 anos, 2 mil por mês e segura por 15 anos, em vez de segurar só por esse período de tempo aí, né, só pelos 8 anos que a gente tinha simulado antes, ele chega em 2 milhões de reais. E aí, assim, a gente tá usando aqui 8%, né, então assim, tá falando desse valor se mantendo ao longo do tempo. 8% ali, fora inflação, né, então o cara tem isso em valor real, vamos colocar. Ele teria 14 mil para gastar por mês ali, já também chega num estágio muito confortável. Então se você já chegou nesse ponto, dá uma seguradinha a mais, só uma seguradinha, dá uma seguradinha aí, seguradinha que a gente fala 15 aninhos sem perder a amizade, metade da minha vida. Então, mas se o cara já chegou, a não ser que você seja mais velho, que é o que eu falei, porque se você for mais velho também, você não vai ter muito tempo exposto para as coisas darem problema, né? Se você estiver ali já com mais idade, até mexer no montante você vai poder, dependendo do nabo que der, você pode mexer um pouquinho no montante durante um tempo, alguma coisa, e você vai ter uma vida mais confortável. Aí é rezar para você não ser a Rainha Elizabeth. Então, senão vive demais, né, cara? Aí a Rainha Elizabeth demorou, foi empacotar. E na nossa geração já é mais difícil, cara. Então, assim, às vezes a pessoa vai viver mais tempo. Então, você tem que estar, quando eu falo velho aí, velho é 77 mais. Eu nem diria 70, é 77 mais que eu considero idoso hoje em dia. Porque senão, chance do cara viver mais 28 aninhos ainda, não custa nada virar o Niemeyer fumando charuto com 100 anos, não custa nada, casando ainda. Tem que tomar esse cuidado. E se você quiser aprender a fazer uma carteira, cara, mais diversificada que isso, para você realmente poder, quero fazer alguma coisa legal, administrar bem o seu patrimônio e também chegar nesse lugar se você não tem patrimônio ainda, auvp.com.br. A minha formação vai te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, para você ficar cada vez menos exposto a esse tipo de risco. Então, um beijão para vocês, muito obrigado aí por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E lá no Instagram hoje eu fiz uma postagem polêmica lá. Vocês viram lá do negócio do Gari? Vai lá, @o Raul Sena, tá lá.